Olá! Você é daqueles que sente um prazer altruísta quando doa R$ 15 para a campanha Criança Esperança da Rede Globo? Ou você é daqueles que sente que está cumprindo seu papel social quando participa de eventos e paga 1 quilo de alimento não perecível para entrar nesses eventos? Você pode ser ainda aquela pessoa que tem uma empresa e a cada produto vendido se compromete a plantar uma árvore para salvar o meio ambiente. Se você é quaisquer destas pessoas, não se preocupe, a sociedade é bem melhor com pessoas como você. O problema é que, para Kant, nenhuma dessas ações tem conteúdo moral. Estranho, né? Muito duro com você mesmo? Sim, Kant era assim. Quer saber o que é moral para Kant? Então se liga na videoaula que eu preparei para você. A filosofia moral de Kant está descrita e estabelecida em pelo menos 2 obras. Uma é a Crítica da Razão Prática e a outra é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é a obra que a gente vai tomar por base para criar esta videoaula, Kant estabelece uma relação estreita entre o seu conceito de boa vontade e o seu conceito de moralidade. O que é a boa vontade para Kant? A boa vontade é aquela categoria que é boa sem limitação, o que Kant chama de a priori. Todo o resto, dependendo do motivo que ensejou a ação, pode ser bom ou ruim. Então, a primeira característica da boa vontade é que ela é formal. Nós não sabemos o conteúdo da boa vontade, mas apenas a sua forma. A boa vontade é aquilo que é bom sem limitação, independentemente do conteúdo. Só que a boa vontade ainda tem outra característica. Além dela ser formal, ela também é racional. Kant dizia que para investigarmos a boa vontade, para entendermos a boa vontade, não precisamos investigar no que ela se aplica, quais são os fins que ela é destinada, qual é a aptidão dessa boa vontade, mas simplesmente o querer, isto é, em si mesma. Então, não devemos, para investigar a boa vontade, investigar as consequências de um comportamento dotado de boa vontade. Não precisamos fazer uma avaliação empírica para saber o que é a boa vontade. É por isso que a segunda característica é que a boa vontade é algo racional. Além de formal, ela é racional. E a terceira característica é que, se não precisamos averiguar o conteúdo da boa vontade, nem precisamos fazer avaliações empíricas da boa vontade, quer dizer que ela é algo pressuposto, cerebrino, que é um conceito, é algo teórico. Então ela vale por si mesma. Então, a boa vontade, para Kant, é algo formal, é algo racional e é algo a priorístico. E mais um dado, para Kant a boa vontade é a plenitude da moralidade. E isso você tem que reter. Boa vontade, na obra de Kant, implica em moralidade. Mas o que é a moralidade? A filosofia moral de Kant exige estrita compatibilidade entre o pensamento e a ação. O que um sujeito pensa deve ser extremamente coerente com a sua ação, com o que o sujeito faz. Veja, o dito brasileiro, latino, de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é um dito anti-kantiano. Kant refutaria esse dito, porque para ele, como eu disse, é preciso haver uma compatibilidade entre o pensar e o agir. Veja que Kant sustenta que uma ação moral precisa partir de um motivo interno, o que ele chama de autônomo, e não um motivo externo, que ele chama de heterônomo. Veja o que diz Kant. Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral não no propósito que por meio dela se quer alcançar, mas a máxima que a determina. Não depende, pois, da realidade do objeto da ação, mas meramente do princípio do querer, segundo o qual a ação foi praticada,
prescindindo de todos os objetos da faculdade de desejar. Assim, como vocês podem ver desse trecho da fundamentação da metafísica dos costumes, não importa os efeitos da ação, mas o que Kant chamou de cumprimento à lei. Cumprimento à lei universal. Então, pela característica racional da boa vontade, que implica, como a gente viu, na moralidade, não há que se fazer avaliações empíricas acerca de se a ação foi boa ou não. A boa vontade, como vocês viram, também tem uma característica dela que é formal. Então, basta o obedecimento à lei universal que a ação poderá ser dita moral. Mas que lei é essa? A lei é a seguinte: devo agir sempre de modo que possa querer também que minha máxima se converta em lei universal. Esta lei parece muito com o ideário cristão. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito contra você. Que seja feito contra você. Só que é um pouco mais universal do que esse ideal cristão. Porque veja que o ideal cristão depende de uma opinião de um indivíduo. Só não faça aos outros o que você não quer que seja feito contra você. Mas Kant é muito mais universal. Ele diz que a ação tem que ser tomada de uma forma que ela valha para qualquer situação. Essa é a ideia de Kant. E a obediência a essa lei universal, devo agir sempre querendo que a minha ação se torne uma lei universal, é o que vai distinguir uma ação moral de uma ação não moral. Como vocês podem ver no quadro a seguir, a ação moral é aquela que é cumprida por dever, obedecendo a um princípio interno, autônomo. E a ação não moral, as ações não morais, são aquelas que são obedecidas conforme ao dever. E o princípio que as rege é externo, o que Kant chama de heterônomo. As ações não morais podem ter dois motivos externos, que Kant engloba em duas categorias. O primeiro motivo é a intenção egoísta. E o segundo motivo, como vocês podem ver do quadro, é a inclinação imediata. Como Kant sustentou que não podemos saber o conteúdo da ação moral, só podemos saber o conteúdo das ações não morais a depender do motivo que ensejou a ação, vamos trabalhar essas ações não morais, os exemplos que Kant dá dessas ações não morais, e vamos mostrar por que essa ação não é moral, segundo a filosofia moral de Kant. O primeiro exemplo que Kant dá de uma ação não moral é o exemplo do cliente inexperiente. Diz Kant: imagine que um cliente inexperiente, uma criança, por exemplo, chegue em uma loja para comprar um produto. O vendedor poderia cobrar pelo produto um valor muito acima daquele cobrado pelo mercado. Acontece que, assim fazendo, ele poderia impedir que outras pessoas comprassem na sua loja, seja por considerarem na cara, seja por discordância da ética do vendedor. O vendedor, portanto, vende o produto pelo preço do mercado. Kant sustenta que o vendedor agiu certo, mas pelo motivo errado. Ele não vendeu o produto ao preço do mercado porque ele considerava que essa era a coisa certa a ser feita. Ele vendeu ao preço do mercado ou para não perder clientela, porque com a má fama adquirida de um vendedor sem ética, ele poderia perder clientes, ou para não ter problemas com o futuro. Os pais dessa criança poderia ir na loja reclamar com o vendedor e ajuizar uma ação contra ele. Então, ele fez o certo, vendeu o preço do mercado, mas pelo motivo errado. Por que pelo motivo errado? Porque ele não fez porque ele considerava certo vender pelo preço do mercado. Ele fez com intenção egoísta, para se beneficiar a si mesmo, por benefício próprio, para não destruir o seu negócio. Após dar um exemplo sobre ação não moral
por intenção egoísta, Kant dá uma série de exemplos de ações não morais por inclinação imediata. O primeiro exemplo que Kant nos dá é o exemplo da pessoa depressiva. Imagine o caso de uma pessoa depressiva. Se ela, a despeito da doença que lhe aflige, conserva a sua vida por dever, a sua máxima tem conteúdo moral. Porém, se o homem conserva a vida porque tem medo de tirá-la, ele age por inclinação e, portanto, sua conduta não é moral. Veja o quanto Kant é duro. Imagine uma pessoa que sofre de depressão e essa pessoa considera que a depressão é um impedimento real à sua vida. Então, ela tira a sua vida pelo prazer, entre aspas, proporcionado pela morte, porque ela não terá mais aqueles momentos de sofrimento. Veja que essa pessoa, ela não agiu por dever, porque a ideia de morrer foi proveniente de uma inclinação imediata, que seria o prazer, também entre aspas, proporcionado pela morte e, claro, o fim do sofrimento. Para Kant, essa ação não é moral, porque ela não agiu segundo um princípio de que, em determinada situação, todo homem tem que tirar a sua vida, mas sim por um fato próprio da própria vida desta pessoa. Ela não queria mais sofrer, então ela agiu por inclinação imediata. Outro exemplo que Kant dá é do filantropo. Imagine uma pessoa que tem por costume doar, ou não tem por costume, mas faz o ato de doação para outra que precisa. Kant diz o seguinte: se o ato de doação é feita pelo amor às honrarias, ou seja, a consideração que a comunidade confere ao filantropo, reputando ele uma pessoa muito boa, muito bondosa, muito caridosa, ou se essa ação é feita pelo prazer proporcionado, tem pessoas que gostam de doar ou de fazer determinadas coisas para a comunidade. Este ato, segundo Kant, está contaminado por inclinações, o que o afasta de um comportamento moral. Vejam só, o que Kant quer dizer com isso? Você tem que doar obedecendo uma lei universal. Dado uma dada situação, é preciso a doação, mas não porque você tem um interesse próprio, um interesse que lhe proporcione um prazer. O ato de doação tem que ser cumprido porque você considera que doar é o certo, e não porque isso lhe proporciona algum prazer. Isso é o que Kant chama de inclinação imediata. O outro exemplo que Kant dá é o seguinte, é uma indagação. Ele pergunta se é lícito a um sujeito fazer uma promessa se ele já sabe que não irá cumprir essa promessa. Essa pergunta pode ser muito abstrata, mas existem exemplos concretos. Imagine que você tem o seu filho está doente. Então, tem um parente ou um amigo que tem muito dinheiro. Você não tem plano de saúde e não tem como custear o tratamento do seu filho. Então você chega para esse parente e diz: me empreste esse dinheiro que eu vou lhe pagar. Mas você sabe que é um pobre lascado e nunca vai conseguir pagar a este parente. Aí Kant pergunta: é lícito você fazer essa promessa que vai pagar, mesmo sabendo que não vai pagar? O que está em jogo, segundo Kant? Passem para o quadro. Está em jogo a formação das promessas. Veja, a universalização do não cumprimento das promessas desacreditaria a própria formação das promessas. Então, para Kant, quando se faz uma falsa promessa para uma pessoa, se está usando o outro como um meio para atingir outros interesses. E a gente vai ver mais para frente, nessa videoaula, que Kant sustenta, em matéria de filosofia política, que devemos tratar os seres humanos como fins e não como meios. Kant dá um último exemplo que não faz parte dessa obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Faz parte de um artigo que se chama Sobre um suposto direito de mentir pelo bem da humanidade. Diz Kant: imagine que um sujeito pede para se esconder na sua casa e vem outro e quer matá-lo. A gente pode imaginar uma situação de um sujeito que cometeu um ilícito
e ele se esconde na sua casa e o policial bate na porta. Ou um colega seu que deve a um agiota e ele entra na sua casa, pede abrigo e o agiota pergunta se esse colega está na sua casa. O que é que você faz numa situação como essa? É essa a pergunta de Kant. Uns podem dizer, não, eu não entrego o meu amigo, ou seja, eu minto sobre a existência dele. Você diz, não o vi passar. Ou outras pessoas podem dizer, não, eu digo que ele está em casa e que infelizmente você vai poder entrar na minha casa. Como você agiria numa situação como essa? Para Kant, a resposta moral é que você deveria entregar o seu colega ou entregar a pessoa que apareceu na sua casa. Por um motivo muito simples. Qualquer ação cometida por essa pessoa que você está escondido, você não é responsável por esta ação. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine que seja um suspeito de homicídio que está se escondendo na sua casa. E você esconde essa pessoa na sua casa e diz para a polícia que ele não está lá. Se após a polícia ir embora e você liberar esse sujeito cometeu um crime, você é responsável por esse crime também, do ponto de vista moral, evidentemente. Já se você diz, não, senhor policial, ele está ali, ele é preso, não comete mais crimes, então você não tem responsabilidade. E se ele disser, está ali, e o policial o prender e ele fugir do carro de polícia e cometer outro crime, você é responsável? Kant diz que não, porque você falou a verdade. Então é um problema de perícia da polícia militar. A polícia que o deixou ele se evadir, mas você cumpriu o seu papel. Você não mentiu. Veja que o que Kant diz é que se você mente, você é responsável pela ação daquele que você escondeu. Mas se você não mente, você não é responsável por aquela ação. Então, respondendo à pergunta sobre um suposto direito de mentir pelo bem da humanidade, há esse direito? Para Kant, se diz não. Não há esse direito de mentir. Pelo menos não é uma ação moral. Podemos dar outros exemplos de ações não morais. Não sei se alguém já viu um filme chamado Sete Vidas, estrelado por Will Smith. O filme trata do seguinte, um sujeito, Will Smith, no início do filme, ele se envolve num acidente de carro e mata 7 pessoas com esse acidente. O resultado desse acidente é a morte de 7 pessoas. Essa pessoa, Will Smith, fica consternado, fica aperreado. Isso o marca por toda a sua vida. Então, o que ele faz no filme é procurar 7 pessoas que mereçam 7 órgãos. E no final do filme ele se mata para doar esses órgãos para essas 7 pessoas. Poxa, uma puta ação, só que uma ação louvável mesmo. Só que para Kant essa ação não tem valor moral. Porque teria valor moral se fosse um motivo interno. Se o indivíduo achasse que ele deveria doar por dever 7 dos seus órgãos a 7 pessoas que mereçam mais que ele esses órgãos. Imagine uma lei universal. Devo doar meus órgãos a pessoas que são humanamente melhores que eu. Então essa ação tem valor moral, porque independentemente das pessoas e independentemente do que ocorreu para gerar essa lei universal, o sujeito faria isso. O problema é que o Will Smith fez isso para compensar uma ação que ele tinha feito no passado, a morte de 7 pessoas. Então ele fez isso por autopenitência, ou seja, por uma inclinação imediata. Então para Kant, por mais louvável que fosse essa ação, ela não teria conteúdo moral. Existe outro filme chamado Anjos da Vida, em que um sujeito fazia parte de uma equipe de natação, era ele e mais 3 nadadores, e num acidente de carro, numa cidade no interior dos Estados Unidos, todos morrem e só esse sujeito sobrevive. Esse sujeito também fica marcado e ele, que seria um nadador olímpico, ele resolve desistir da natação e entrar para a guarda costeira dos Estados Unidos. O seu objetivo é salvar vidas.
Veja que essa também é uma puta ação. Só que, para Kant também, essa ação não é moral. Porque ele não fez isso porque ele considerava que essa era uma lei universal e ele tinha que cumprir essa lei por dever. Ele fez isso por inclinação imediata, também como autopenitência, para compensar as vidas que ele, na cabeça dele, tinha tirado do mundo. Vejam que, com todos esses exemplos, a sociedade, de um modo ou de outro, se beneficia. Mas, como eu disse, a moral em Kant é muito dura, é muito rígida. Então, para Kant, é sempre bom estabelecer isso, para Kant, a despeito da sociedade ser beneficiada por essa série de atos, esses atos, essas ações, não são morais. Porque a moral para Kant, como eu falei para você, exige estrita compatibilidade entre o pensar e o agir. E essa estrita compatibilidade tem a ver com a obediência a princípios universais. E esses princípios são autônomos, partem de um motivo interno, que valha para todos, e não de motivos externos, circunstanciais, como Kant chamou de intenção egoísta e inclinação imediata. E essa lei, e toda lei, vocês sabem, é uma obrigação. A obrigação em filosofia pode ser chamada de várias formas. A forma que Kant chamou é de imperativo. Veja como Kant define os imperativos. Um imperativo. Os imperativos não são mais do que fórmulas para exprimir a relação entre as leis objetivas do querer em geral e a imperfeição subjetiva da vontade desse ou daquele ser racional. Só que existe, para Kant, dois tipos de imperativos. O imperativo que representa a ação não moral, que Kant chama de hipotético, e o imperativo que representa a ação moral, que Kant chama de categórico. Vamos olhar primeiro o imperativo hipotético. Diz Kant: imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação possível como meio de conseguir qualquer outra coisa que se queira. Esse, como se vê, não é um imperativo moral, porque veja, é um meio de se conseguir outra coisa. Isso é mais parecido com inclinação imediata e intenção egoísta do que com o dever moral, que o dever moral é um fim em si mesmo. Você cumpre pelo simples fato que é certo cumprir a lei, a obrigação, o imperativo. Mas Kant fala que não é apenas o imperativo hipotético que existe. A lei moral obedece outro tipo de imperativo, que ele chama de imperativo categórico. Define Kant assim um imperativo categórico. Imperativo categórico seria o que nos representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com nenhum outro fim. E continua Kant: se a ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária em uma vontade em si, conforme a razão como princípio de vontade, então o imperativo é categórico. Este imperativo é para Kant o imperativo da moralidade. A moralidade é aquilo que é um fim em si mesmo, não um meio para a busca de outros fins. Um ato moral é aquele praticado pelo dever, e o dever parte de um motivo interno, um motivo autônomo, que se esgota na própria ação. Não é uma ponte para atingir outro fim. Pelo fato do imperativo categórico ser uma lei formal, Kant sabe de antemão o que ele contém, a forma que ele contém. O imperativo categórico, o imperativo hipotético, por outro lado, ele não sabe o que contém esse imperativo, porque ele é sempre um meio para a busca de outro fim. Ele não sabe qual é o fim desse imperativo. Então é por isso que Kant diz que temos que saber o motivo da ação para saber o fim que essa ação, regida pelo imperativo hipotético, se destina. Isso tem reflexos claros no direito. Na obra Doutrina do Direito, Kant diz o seguinte: o direito é uma espécie de imperativo hipotético e, por isso, não se toma em consideração a matéria do arbítrio, isto é, o fim a que cada um se propõe. Se discute tão somente a forma na relação do arbítrio respectivo dos contratantes, considerada sob o ponto de vista da liberdade. Isto é, que só faz falta saber se a ação de um deles
é ou não um obstáculo à liberdade do outro, segundo uma lei geral. Veja que há uma consequência política direta a essa noção moral de Kant, a essa noção do imperativo categórico. A consequência política é que não devemos tratar as pessoas como um meio para a busca dos nossos fins. Temos que tratar as pessoas como fins em si mesmos. E é por isso que Kant, no ponto de vista político, ele reformula o imperativo categórico. Fica assim o imperativo categórico com essa noção política acrescentada. Age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como um meio. Na obra que Kant mais utilizou este conceito político do imperativo categórico, que se chama Rumo à Paz Perpétua, Kant, a partir desse imperativo, ele estabelece uma série de princípios que devem ser guiados pelos Estados nas relações internacionais. Então, esses princípios levariam ao fim das guerras, ou, como diz o título da obra, a paz perpétua. Diz Kant, esta República Universal seria composta por uma federação de Estados que levaria a uma liga de povos. E veja os exemplos de imperativos categóricos. Primeiro artigo. Não se deve considerar como válido um tratado de paz que se tenha ajustado com a reserva mental de certos motivos capazes de causar no futuro outra guerra. Quarto artigo. Não se deve o Estado contrair dívidas nacionais que tenham por objetivo sustentar interesses políticos exteriores. Então a gente vê como Kant faz uma interpretação política do próprio imperativo categórico e como a obra dele se fecha. A filosofia moral se encaixa na sua filosofia política. Agora, um dado adicional. Kant, como vocês sabem, é um dos maiores representantes do liberalismo. E para cometer uma ação, o homem precisa de liberdade, autonomia. Então, Kant sustenta muito isso, a relação entre imperativo categórico e autonomia. Porque se um homem comete uma ação obrigado por outro, ele não tem autonomia e, portanto, não tem vontade. Então, quem não tem vontade não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Isso a teoria jurídica sabe há muito tempo. A questão, ela debate há muito tempo a questão da obediência hierárquica e das ordens manifestamente ilegais. Agora, há críticas que podem ser feitas a essa filosofia moral kantiana. O professor Alisson Mascaro, professor de Filosofia de Direito da USP, faz as seguintes críticas que são muito pertinentes. A primeira crítica é que a filosofia kantiana é subjetivista, está na interioridade do indivíduo. A segunda crítica é que ela é, como decorrência, individualista, ou seja, a ação moral depende do indivíduo. A terceira crítica é que ela é universalista e ahistoricista. É uma moral que despreza a cultura, sendo válida para todo tempo e todo lugar. E a crítica mais importante, no meu entender, é que ela representa o direito natural burguês, o justnaturalismo racionalista. Ela é uma moral racional, universal, necessária e eterna. O objetivo de Kant, e isso ele se assemelha a Locke, era mostrar que o objetivo da constituição política era a preservação da propriedade burguesa. Na doutrina do direito, Kant, após criticar o absurdo da expressão dar a cada um que é seu, sintetiza o seu pensamento burguês. Entra num estado em que cada um possa conservar o seu contra os demais. Então, era até uma contradição para Kant dar a cada um o que é seu. Porque ninguém dá o que já é meu. Apenas o Estado tem função de conservar o que já é meu e impedir a mudança social, redistribuição de renda, etc, etc. Não é à toa que, para Kant, o direito natural, com categorias a priori e por isso imutáveis, era o direito privado. O direito público, esse direito que visa o bem comum, o bem da comunidade, era um direito secundário.
O direito principal mesmo era esse direito natural, o direito individualista, racionalista, subjetivista, que dizia respeito apenas ao indivíduo e não a todas as pessoas. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido a moralidade kantiana. Não se esqueçam de dar um gostei, se vocês gostaram, evidentemente, do vídeo, e se inscreverem para os não inscritos no meu canal. Até a próxima aula!